ação. A palavra do Senhor nos traz entendimento de que quando nós nos reunimos, Deus faz a única coisa que Ele nunca faz para nada. Ele se inclina para ver a nossa adoração. A única coisa que faz Deus se inclinar é a nossa adoração e o nosso louvor. Então, quando nós louvamos e adoramos ao Senhor, nós temos que expressar do fundo do nosso coração a nossa alegria, o nosso contentamento, levantar as nossas mãos, erguer a nossa voz com todo o entusiasmo, porque Ele é digno de todo louvor e de toda a glória. Amém? A paz do Senhor, igreja. Estou muito contente de estar aqui nessa noite mais uma vez com os irmãos. Tivemos ontem um dia bastante agitado, corrido, ceia, muito maravilhoso. O Senhor ministrou grandes coisas das nossas vidas e hoje nos reunimos novamente aqui para cultuarmos e celebrarmos a Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar agindo no teu coração, abençoando a tua vida e que você saia daqui abençoado por uma semana de paz, de bênção, de lutas, mas de paz e de bênção. Amém? Eu estou muito contente também porque eu tenho amigos do meu coração aqui. Espero que eles não fiquem envergonhados de eu os apresentar, o Gilvan e a Shirley, né, que estão ali, a sua mãe, a Neuza. Eles são de Ribeirão Preto, estão aqui. São amigos do coração desde pequenininho, né? E hoje eles estão aqui fazendo uma visita para nós. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E o Niquinha, né? Que é o Nicolas, que está ali com ele. Nós vimos nascer. A Shirley acompanhou o nascimento do Lucas lá na maternidade. Então é alguém do nosso coração, né? Especial para nós. Que Deus os abençoe. Nossa postura na vida cristã. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje é a última mensagem que eu entrego aqui na igreja de Vila Maria nesse ano, e a gente começa um novo ano agora, novas perspectivas, muitas coisas Deus tem para nos dar, nos abençoar, e eu creio que essa palavra vai nos dar algumas orientações, algum alento, para a gente poder fazer o nosso balanço desse ano e iniciar o novo ano, pensando em uma nova postura que nós precisamos ter, ou continuar tendo essa postura diante de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, se você a trouxe, ou acompanhe a leitura que já foi feita no início, mas eu gostaria de fazer novamente, que está no livro de 1 Coríntios, na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, eu vou fazer uma leitura do versículo 13 e versículo 14, vou repetir a leitura que já foi feita aqui no início do culto. 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13 e 14, para a nossa meditação nessa noite. A palavra diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Curva sua fronte por alguns instantes para orar comigo. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa, Senhor. Para nós é um privilégio poder te servir. Tu que és um Deus tão grande, tão poderoso, Senhor, que nós não podemos alcançar, meu Pai. Mas o Senhor se fez carne e revelou-se a nós, nos dando a oportunidade de conhecê-lo e nos redimiu através do sacrifício de Cristo na cruz. Pai querido, muito obrigado por cada um que está no templo nessa noite, que veio aqui para adorar e bendizer o Teu nome. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor recebeu como cheiro suave as nossas ofertas, os nossos louvores até aqui, Senhor, entoados diante da Tua presença, Pai. Agora nós nos colocamos humildemente na Tua presença, Senhor, para ouvirmos a Tua voz através da Sua palavra, Senhor. Humanamente nada temos, Senhor, para oferecer, mas pelo poder do Teu Espírito Santo que nos traz a iluminação da Tua palavra, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Fala conosco, Senhor, aquilo que precisamos ouvir para nos alimentarmos, para abastecer a nossa vida. Conduza-nos no caminho correto, que verdadeiramente a Sua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, amado. Embora nós tenhamos feito essa leitura no livro de 1 aos Coríntios, essa não é a primeira carta que Paulo escreveu para os coríntios. Se você abrir sua Bíblia no capítulo 5, no versículo 9,
você vai perceber que Paulo já havia enviado uma carta anterior a esta carta para a igreja de Corinto. Mas por algum motivo, essa carta não chegou até nós não sabemos o teor dessa carta. E essa primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, ela é uma resposta a perguntas que a própria igreja fez para Paulo a respeito de várias dúvidas que a igreja tinha sobre determinadas coisas. No capítulo 7, do versículo 17 ao 40, Paulo responde as perguntas para a igreja a respeito do casamento, as dúvidas que a igreja tinha a respeito do casamento. No capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 13, Paulo responde as perguntas a respeito de alimentos oferecidos, que a igreja tinha dúvida, conforme perguntara para ele no capítulo 7, a partir do versículo 1. No capítulo 11, do versículo 17 ao versículo 34, Paulo responde às perguntas e às dúvidas da igreja a respeito da ceia do Senhor. No capítulo 12, do versículo 1 ao 11, do 14 ao versículo 1, do versículo 1 ao 40, Paulo dá recomendações e responde às perguntas a respeito de dons espirituais. E assim Paulo faz em diversas partes da carta de 1 Corinto, dando recomendações àquela igreja, respondendo dúvidas que a igreja de Corinto tinha a respeito de várias coisas. Muitas recomendações ele dá e também aproveita essa carta para dar algumas exortações para aquela igreja, porque algumas coisas aconteciam ali e Paulo sabia que não eram muito agradáveis diante de Deus. Existia uma certa disputa dentro da igreja, uma rivalidade entre os irmãos, de forma que um irmão estava processando o outro. E Paulo os exorta dizendo que isso não é uma prática que filhos de Deus, irmãos em Cristo Jesus, devem ter. Mas ainda, Paulo exorta aqueles irmãos, chama a atenção deles, porque estava sendo permissiva no meio da igreja algumas atitudes de imoralidade sexual, de forma que um certo casal que tinha na igreja, que estava circulando na igreja de forma tranquila, era um casal entre um homem e a mulher do seu pai. O homem saía com a sua madrasta, e a igreja não pegava no pé, não tomava nenhuma atitude. Então nessa carta Paulo vai falar duramente contra a igreja e dar várias recomendações a respeito disso. Durante toda essa carta Paulo fala a respeito dessas questões. Mas lá no último capítulo, capítulo 16, no versículo 13 e 14, Paulo dá as suas últimas recomendações para a igreja. Depois de ter falado sobre várias coisas, sobre vários assuntos, Paulo dá as suas últimas recomendações. E é nessas últimas recomendações que nós podemos tirar alguns aspectos da postura que nós temos que ter como cristão na nossa vida. Daquilo que ele pediu para que os crentes de Corinto tivessem, que serve para nós, porque a palavra do Senhor ela é inspirada e serve para a nossa condução de vida também. Lá no capítulo 16 de 1 Coríntios 13 e 14, Paulo passa recomendações importantes sobre a vida cristã. Ele pede para que a igreja seja vigilante. Ele pede para que a igreja se mantenha firme na fé. Ele pede para que todos ali sejam homens, e o homem aqui é no sentido genérico, homem ou mulher, sejam fortes e façam tudo com amor. São as últimas recomendações da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16. E nós iremos conversar um pouco a respeito de como se processa isso nas nossas vidas. Como deve ser a nossa postura como crentes em Cristo Jesus. Como nós devemos nos comportar de acordo com essas recomendações que Paulo nos dá no capítulo 16, versículo 13 e 14. A primeira delas é que na vida cristã, nós devemos estar sempre vigilantes. A palavra vigiar, ela aparece na Bíblia 61 vezes. Isso revela a importância que Deus dá à vigilância. E por que será que Deus faz tanta questão que o homem de Deus, que os filhos de Deus, seja vigilante? Essa palavra pode ser respondida no capítulo 5 de 1 Pedro, no versículo 9. A palavra diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor
bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Temos um inimigo implacável, que procura a todo momento nos derrubar, que procura a todo momento nos desviar do foco da nossa salvação, que procura sempre atrapalhar a nossa vida. Como o texto aqui diz, ele anda como um leão ao nosso derredor, buscando uma oportunidade para nos derrubar. O objetivo principal dele é derrotar as nossas vidas, é contrariar o plano de salvação que Deus tem para nós. O Senhor traçou um plano para a nossa vida de restauração plena das nossas vidas, mas o trabalho do nosso inimigo é sempre atrapalhar esse plano de Deus, é nos tirar do foco. A Bíblia nos diz que o trabalho dele, a vontade dele é sempre matar, roubar e destruir. Por isso a vigilância, a recomendação que Paulo dá aqui aos Coríntios e serve para nós, para sermos vigilantes, é muito importante na condução da nossa vida. E o que é que nós precisamos vigiar? Algumas coisas que nós precisamos estar atentos. O que é que nós precisamos vigiar? Primeiro, nós precisamos vigiar como nós conduzimos a nossa vida. Efésios 5, versículo 15, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Vigilantes nós temos que ser na condução da nossa vida. Como nós conduzimos na nossa vida diariamente? Como nós planejamos diariamente a nossa vida? É baseada nos princípios de Deus ou é baseada nas nossas próprias vontades, no nosso próprio querer? O aspecto importante da vigilância na nossa vida tem que ser observado, porque o nosso inimigo está ao nosso derredor, querendo atrapalhar e derrubar a nossa vida. E por isso a vigilância é importante, estar atento a tudo que você faz, cada passo que você dá, quais são os seus objetivos, os seus planos, se eles estão bem alicerçados, para que o inimigo não atrapalhe a condução da sua vida, o seu futuro, atrapalhe os seus planos. O que mais nós temos que vigiar na nossa vida? Mateus 6, versículo 22, diz que nós temos que vigiar aquilo que vemos, os nossos olhos. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Na nossa vida cristã, temos que estar vigilantes com aquilo que vemos, com aquilo que olhamos, com a nossa maneira de ver, a nossa maneira de olhar, não deixando que coisas maliciosas ou perniciosas atrapalhem a nossa vida através do nosso olhar. Isso é um aspecto importante da nossa vida e da vigilância que temos que ter. Outra coisa que precisamos vigiar, precisamos vigiar o que falamos. Efésios 4:29 vai dizer assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que te ouvem. Vigilar é importante porque existem aspectos da nossa vida que nós precisamos. O nosso inimigo está ao nosso redor, esperando uma oportunidade. E vigiar o que nós falamos, prestar atenção como nós falamos, como nós agimos na questão de fala, é muito importante. Tomar cuidado com palavras torpes, mesmo em momentos de nervosismo, mesmo em momentos que nós estamos em alto estresse, é muito importante para nós, para a nossa vida cristã, para a nossa postura cristã no nosso dia a dia. Tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Um dia eu fui buscar a Roberta ali no Shopping Internacional aqui de Guarulhos, e quando eu fui estacionar, eu demorei um pouquinho para passar o sinal ali que passa de trânsito, as faixas, e tinha muitas pessoas para atravessar. E aí, eu estava ali, né, tenso para buscar ela logo para ir embora, e quando eu encostei ali, eu segurei um pouquinho o carro demorou e tinha gente para atravessar. Aí o rapaz foi atravessar, ele deu um tapa assim no meu carro, né, e falou lá uma palavra esquisita, porque eu estava demorando ali, né, e ele tinha razão, porque eu tinha que passar ali rápido, é faixa de pedestre, eu estava demorando para passar ali. Só que quando ele falou aquilo e bateu no carro, o sangue subiu, sabe? O sangue subiu assim, aí eu abaixei o vidro, a Roberta entrou, falei, o rapaz bateu no meu carro, ela falou para mim, você vai fazer o quê? Eu falei, nada, fechei o vidro, eu fui embora, porque a gente tem que vigiar o que a gente fala. Imagine se eu saio, falo alguma palavra para ele, aí a confusão está armada, eu não sei quem é ele. Por quê? Porque o inimigo está ao nosso derredor ali, procurando uma oportunidadezinha.
uma oportunidade para poder tragar e atrapalhar as nossas vidas. Quantas pessoas não sofrem coisas horríveis na vida por causa de uma palavra maldita, né, mal falada em maus momentos, isso acaba trazendo tragédias. Por isso precisamos vigiar atentamente aquilo que nós falamos. Precisamos vigiar os nossos pensamentos. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Vigiar os nossos pensamentos, talvez de todas essas que eu disse, seja a coisa mais difícil de se fazer, né? Eu acredito que duas coisas na Bíblia sejam difíceis de fazer. Primeiro, a Bíblia já diz que é difícil controlar a língua, né? Porque a língua é algo pernicioso que pode avassalar uma vida, né, a vida de uma pessoa. Mas o pensamento é algo difícil de se controlar. Às vezes nós estamos parados olhando para algum lugar e quando a gente percebe, o nosso pensamento está bem longe, né? E se a gente não tomar cuidado, estamos pensando em alguma coisa que não é agradável a Deus. Por isso, na vida cristã, na nossa postura cristã, Paulo termina a carta dele, lá no capítulo 16, versículo 14, exortando a igreja para que estejam sempre vigilantes. Vigilantes nesses aspectos que eu já falei aqui, se pudéssemos enumerar, em vários outros aspectos. Por quê? Porque na nossa vida cristã, o nosso adversário está procurando as mínimas oportunidades para destruir a nossa vida, para nos desviar da fé. Está procurando alguma ocasião para que a gente possa sair do foco do nosso objetivo da salvação. Uma palavra maldita para o irmão, né, mal falada, eu não estou falando maldita de maldição, mas mal falada, mal colocada, você pode tirar o irmão do caminho da fé. Um olhar maligno, um olhar malicioso pode atrapalhar a sua vida. Um pensamento mau pode tirar você do caminho da salvação. Por isso a importância de nós vigiarmos, de nós estarmos sempre vigilantes, prestando atenção na condução da nossa vida, como nós conduzimos a nossa vida, os nossos negócios, quando nós compramos, quando nós vendemos, quando nós negociamos, quando nós falamos com o nosso cliente, ou falamos com o nosso credor, como nós conduzimos a nossa vida, tudo isso precisa ser alvo de vigilância, porque o nosso adversário não dá trégua. Ele não é aquele que, quando vê uma oportunidade, diz: ah não, tadinho, vou deixar passar. O nosso adversário não dá trégua. A primeira oportunidade que ele tiver para derrubar a sua vida, para atrapalhar a sua vida, para magoar o seu coração, ou para tirar você do foco da salvação, ele não deixará passar de forma alguma, de forma nenhuma. É como um homem que, certa vez, e talvez essa história seja bastante conhecida, né? Que ele conta uma história de que o sapo e o escorpião estavam querendo atravessar a lagoa. Vocês já devem conhecer essa história. Só que o sapo nada e o escorpião não nada. Como é que o escorpião poderia atravessar a lagoa? E o escorpião chega para o sapo e diz assim: ô sapo, faz um favor aí, me leva nas suas costas e me atravessa na lagoa, porque eu não sei nadar, você sabe nadar, né? Então você me leva até o outro lado da lagoa. E o sapo olha para o escorpião e diz assim: não rapaz, se eu atravessar e você me picar, eu vou morrer. Aí larga a mão de ser bobo, como é que eu preciso atravessar? Como é que eu vou subir nas suas costas e vou te picar? Se eu te picar, nós dois morremos lá no meio do lago, no meio da lagoa. Eu não vou fazer isso, larga a mão de ser bobo, eu só quero que subir aí, você me atravessa e pronto, né? Aí, pensou, o sapo pensou, tá certo, se ele me picar, nós dois vamos morrer aqui no meio da lagoa. Tá bom, sobe aí. O escorpião subiu em cima das costas dele e ele foi indo. Quando chegou no meio da lagoa, o escorpião, picou ele. Aí ele olhou para o escorpião e disse: poxa, olha o que você fez. Você falou que não ia me picar e acabou me picando. E ele olha para o escorpião, ele olha para o sapo e diz: você me desculpa, mas essa é a minha natureza. A minha natureza é picar. E eu não pude evitar aquilo que a minha natureza propõe que eu fiz. Eu quero dizer isso, que a natureza do inimigo é acabar com a nossa vida. A natureza dele é roubar, matar e destruir. E você não pode dar um mínimo de brecha,
um mínimo de confiança. Você não pode ser como o sapo que fica acreditando na balela do inimigo, porque ele pode se dissuadir daquela condição e picar você e atrapalhar a sua vida. Portanto, sejamos vigilantes, mantenhamos uma postura cristã de vigilância, de atenção em tudo aquilo que nós vamos fazer, em cada passo que nós vamos dar. Peça a orientação de Deus, não desligue de nada, para que você possa ser abençoado na sua vida. Na vida cristã, o homem de Deus, ele deve manter-se firme na fé. Essa é a segunda recomendação de Paulo. Mantenham-se firmes na fé. Existe uma frase que, se eu pudesse usá-la, ela sintetiza o que quer dizer manter-se firme na fé. É a seguinte frase: viver os princípios cristãos. E o que é viver os princípios cristãos? É conduzir a nossa vida de acordo com os ensinamentos de Deus. Quando Paulo fala aqui que precisamos ser firmes na fé, ele não está falando de ser firme no que a gente acredita, de dizer assim, não, eu creio em Deus, eu creio que Deus existe. Ele não está usando o termo, aquele termo que Jesus Cristo usa, assim, quem crê em mim e for batizado será salvo, ou as pessoas andam em pecado porque não creem em mim. Não, ele está usando o termo firmes na fé. Ele quer dizer ser firmes naquilo que vocês acreditam. Vocês acreditam que Jesus Cristo é o Salvador da vida de vocês? Vocês acreditam que os ensinamentos, que seguir o Evangelho vai levar vocês ao caminho da salvação? Se sim, vocês devem viver firmes na fé, firmes naquilo que você acredita, firmes seguindo os princípios que Cristo nos ensinou para viver. Além de sermos vigilantes, Paulo nos recomenda que sejamos firmes na nossa fé. Amados, o que é que você acredita como cristão? Quais são as bases da sua fé? Jesus é realmente o seu Senhor? Olha para dentro de você e fala isso para você sinceramente. Jesus é realmente o seu Senhor? Você é realmente igreja de Cristo? Olha para você, para pensar. Você é igreja de Cristo e realmente Jesus é o seu Senhor? Se sim, se a sua resposta do seu coração for sim, você precisa viver como uma igreja de Cristo tem que viver, debaixo da submissão dos ensinamentos do Senhor, do cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Você precisa conduzir a sua vida, ser firme na sua fé, seguindo os princípios que Deus te ensinou, que você aprendeu nas Escrituras, que você aprende cotidianamente na escola bíblica, ou nas suas leituras diárias em casa. Você deve seguir esses princípios, porque afinal de contas, você tem a sua fé firmada no Evangelho de Cristo. A palavra do Senhor ainda nos diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Cristo já está em vós, se não é, que já fostes reprovados. Paulo nos diz aqui, avaliemos se estamos realmente firmes da fé. De que forma nós temos que fazer isso? Verificando se Cristo está em nós, ou seja, se os princípios de Cristo estão sendo vividos, vivenciados na nossa vida cristã, no nosso dia a dia, a menos que nós já fomos reprovados, a menos que nós já não somos mais de Cristo. Mas se somos de Cristo, nós devemos viver os princípios de Deus na nossa vida, conduzir a nossa vida de acordo com esses princípios, ser pessoas firmes na fé. O nosso adversário vai tentar nos dissuadir da nossa fé, vai trazer tristeza para o seu coração em determinados momentos da sua vida. Talvez você possa perder um ente querido, ou talvez você possa perder algo importante para você, ou trazer percalços difíceis na sua vida, para que você possa falar assim, pensar assim, poxa, não vale mais a pena, acho que eu vou desistir, vou para outro caminho, ou trazer ofertas para você que atrativamente aos seus olhos sejam melhores do que aquilo que você tem, e você possa ser dissuadido a declinar da sua fé. Mas na verdade você precisa, segundo a recomendação de Paulo, ser firme na fé. Firme nos seus princípios de fé, continuar firme naquilo que você acredita, até o fim da jornada, ainda que isso possa custar a nossa vida.
temos que continuar firmes na nossa fé, naquilo que nós acreditamos. Em Mateus, no capítulo 7, versículo 24 e 25, o Senhor nos diz que aquele que pratica as palavras que Ele nos ensinou, ele constrói a sua casa sobre a rocha. Vão vir as dificuldades, vão vir os problemas, vão vir as tribulações, mas o que acontecerá com a casa? Permanecerá firme. Isso a gente faz quando a gente é firme na fé. Firmeza na fé, apesar das dificuldades. A vida cristã não é uma vida fácil, realmente. Não é um mar de rosa, como algumas igrejas ensinam por aí. Olha, vem para cá, traz o seu dízimo para cá, ou faz tal coisa e Jesus vai aliviar a sua vida. Jesus vai transformar a sua vida, vai te dar tudo aquilo que você quer. Não, a vida cristã não é assim. Deus pode fazer isso? Pode. Ele tem poder, não existe impossível para Ele. Ele pode aliviar muitas preocupações da sua vida, mas o objetivo principal de Cristo é salvar a sua vida, redimir você e restaurar a sua vida à condição original da criação, que é um homem perfeito para estar diante de Deus. Por isso precisamos estar firmes na nossa fé, continuar firmes na nossa fé. Terceira recomendação que Paulo dá nesse versículo que nós lemos, é que na vida cristã nós devemos ser corajosos e fortes. A vida cristã, ela é maravilhosa. É bom sentir a presença de Deus, adorá-lo, entrar em momentos de êxtase em adoração a Deus, porque a presença de Deus é algo maravilhoso. Mas ela não é uma vida fácil, às vezes nós passamos por dificuldades. Por isso Jesus Cristo disse para nós, no mundo tereis aflições, mas Ele disse para nós também, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é justamente nos momentos de maior dificuldade que nós temos, que vem para nos abalar, que vem os desafios da vida, que a vida cristã impõe ao homem de Deus, ou aos servos de Deus, uma postura de coragem e pede que sejamos fortes diante dos desafios que a vida nos traz. Não é fácil ser um pai de família, é difícil. Não é fácil ser uma dona de casa, eu estou usando esses termos, mas não desclassificando, porque hoje em dia a esposa também ajuda o marido e acaba também sendo uma mulher de casa, que está lá apoiando. Não é fácil ser isso, não é fácil cuidar dos filhos, não é fácil manter uma vida cristã firme, os desafios são difíceis, existem momentos difíceis de tristeza e de desilusão, mas nós temos que levantar a nossa cabeça e, como cristão, sermos fortes e corajosos. Após a morte de Moisés, Deus traz à tona um outro comandante para guiar o povo. Esse homem é Josué. Josué está consciente da pressão que é levar o povo de Deus até a terra prometida. Ele está consciente disso e ele, como ser humano, sente essa pressão, fica abalado com isso e busca ao Senhor. E o Senhor diz o seguinte para ele, está lá em Josué 1, versículo 9. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você aonde você andar. Para você, o Senhor poderia estar dizendo assim, aquele que começou a boa obra é poderoso e é fiel para terminar essa boa obra na sua vida. Não importa a situação que você esteja passando ou que seja de dificuldade, você tem que acreditar que o Deus que te pôs nessa obra, que o Espírito Santo que te conduziu a esse reino maravilhoso, Ele é fiel e verdadeiro para te acompanhar até o final dessa jornada. Basta você acreditar e confiar nele, colocar uma postura forte e corajosa diante de Deus e confiar nele. Sempre que eu estou em alguns momentos tristes na minha vida ou preocupado com alguma coisa, eu sempre gosto de ler um texto na palavra de Deus que nos fala da ação do Espírito Santo. É o texto que nos fala que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa dizer que muitas vezes a oração que você vem aqui receber pode não ter o efeito que você espera. Por quê? Porque nós somos seres humanos limitados. Talvez você, quando ora lá na tua casa em alguns momentos, ou quando eu oro nos meus momentos de aflição,
talvez a resposta, eu não consiga atingir Deus de uma certa forma de que a minha resposta venha logo. Mas a palavra diz que aquele que conhece o coração de Deus é o Espírito de Deus. Ele conhece o coração de Deus. E quando Ele intercede por nós, Ele intercede com gemidos inexprimíveis diante de Deus, pela minha e pela sua vida. Eu não sei se você já parou para pensar no que é um gemido inexprimível. Eu não sei. Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas eu já contei isso em alguma preleção que eu fiz. Quando eu fiquei no hospital internado no início desse ano, em abril, né, agradecendo de novo o pastor, né, e o Sadraque que foram me visitar, eu cheguei lá com muita dor no meu estômago, mas era uma dor que eu não conseguia suportar. Me deram vários medicamentos para acabar com a dor, e a dor demorava para passar, e o médico disse para mim, olha, sua dor não passa, e a gente não sabe o que está acontecendo, então a gente vai precisar fazer uma endoscopia para ver o que está acontecendo, então a gente vai internar você vai ficar aqui até passar um período aí que você precisa estar em jejum, né, porque a gente não pode fazer endoscopia com alimento no seu estômago, porque corre o risco de voltar, né, então é perigoso, então você vai ficar aí até passar o período, digerir o alimento, depois a gente vai fazer tudo isso. Só que antes de você subir para o quarto, para você ficar lá, você vai lá para a enfermaria. Eu fui para a enfermaria, fiquei lá deitado numa maca, esperando só os procedimentos para eu subir para o quarto, e quem já foi para uma enfermaria do hospital sabe que ficam várias camas, e você só fica separado por uma cortina. E eu fiquei ali sentindo muita dor, mas eu estava contido dentro de mim. Era uma dor e ela não passava, era constante, aqui no estômago, e contido ali. De repente passaram as enfermeiras com o paciente, colocou ele 2 camas depois da minha, ele ficou lá, passaram a cortina, e eu estou ali, tranquilo, esperando. Daqui a pouco, eu escuto esse homem fazer assim. Aí aquilo me chamou a atenção. Aí daqui a pouco de novo ele. E ele gemia. Sabe, ele gemia. Eu estou fazendo isso para você sentir um pouquinho do que é um gemido. E ele gemia naquele hospital, e aquilo começou a me incomodar. E eu falava, poxa, será que ninguém vem acudir esse homem? E ele lá, gemendo. Aí chegaram, viram que ele estava gemendo, o médico falou, olha, pega lá uma morfina, para poder aplicar a morfina nele. E aí aplicaram a morfina, e ele foi parando ali de gemer, foi parando. Eu quero que você pense que se esse barulho de gemido incomodou um pouquinho o seu ouvido, imagina como o Espírito Santo de Deus geme por você, por Deus lá no céu. A Bíblia diz que são gemidos inexprimíveis. Sabe o que é inexprimível? Não tem como você expressar. Inexprimível é sem expressão. Inexprimível é algo que não passa, é algo intenso. Portanto, você tem motivos, independente da sua condição, para continuar firme, forte e corajoso, porque você tem um Espírito Santo que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Olhando para Deus e diz, Senhor, entra com providência, Senhor, ajuda a vida dele, ajuda a vida dela, é o teu filho, Jesus, o Senhor morreu na cruz por ele, entra com providência, com gemidos inexprimíveis diante de Deus, para comover o coração de Deus e atingir a sua vida, inexprimivelmente. Isso é maravilhoso, amados, é maravilhoso. Saber que temos um Espírito Santo de Deus que é capaz e faz isso por mim e por você. Por isso, a recomendação de Paulo é para sermos vigilantes, sermos firmes na fé e corajosos e fortes. Levanta a cabeça, amado. Levanta a cabeça, amada. Seja forte e corajoso. O seu Deus intercede por você e Ele não tarda. No momento certo, Ele há de agir na sua vida. Como diz lá no Salmo 30, versículo 5, na segunda parte, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, com toda certeza, basta nós continuarmos firmes no Senhor da nossa vida. E quarta recomendação de Paulo, é que na vida cristã, a nossa postura deve ser de fazer a obra de Deus com amor. Isso é muito interessante. De todos os sentimentos que podem existir na vida do homem,
O amor, com certeza, é o sentimento mais nobre que possa existir. Segundo a palavra de Deus, os 3 sentimentos que, mesmo depois dessa vida, permanecerão, é a fé, a esperança e o amor. Não é isso que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 13? E o mais importante desses 3 é o amor. O amor é a expressão real de Deus. Nós costumamos dizer, e sabemos, a palavra do Senhor diz que Deus é amor. E se nós servimos um Deus que é amor, que é amoroso, nós também devemos fazer todas as coisas com amor. Nós devemos ter o amor de Deus em nossos corações, e esse amor deve ser refletido em tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, principalmente em relação à obra de Deus. Se nós cantamos, devemos fazer isso com amor. Se nós pregamos, devemos fazer isso com amor. Se nós ensinamos, devemos ensinar com amor. Se nós esfregamos o chão ou lavamos o banheiro da igreja, isso precisa ser feito com amor. Todas as coisas diante de Deus precisam ser feitas com amor. Deus, o nosso Deus, não é um Deus que nos obriga a servi-lo na base do chicote, ou na base da opressão, como o nosso inimigo faz. O nosso Deus quer que nós o sirvamos a Ele na base do amor, do carinho que nós temos que expressar a Ele. Por isso Paulo termina essas recomendações, além de pedir que nós sejamos vigilantes, mantenhamos firmes na fé, sejamos homens de coragem e fortes, que nós façamos todas as coisas com amor. Porque Deus, Ele não vê segundo a aparência do homem, mas Ele vê o interior do coração. Ele sabe que se você faz qualquer coisa aqui na casa de Deus, se você faz qualquer coisa na obra de Deus, Ele sabe se você está fazendo isso por amor ou por obrigação. Se você levantou aquele dia com vontade de vir adorá-lo, bendizê-lo, cantar, tocar, pregar, ensinar, ou se você está fazendo isso simplesmente para cumprir o calendário ou o organograma que a igreja colocou para você. Nós temos que entender que a postura do homem na vida cristã, em relação a esses aspectos, e agora aqui mostrado por Paulo, devemos fazer isso com amor diante de Deus. Quando Deus olha para os teus filhos e vê que eles trabalham, que eles o servem com amor, o coração de Deus se enche de alegria e de júbilo. Você acha que quando Satanás chegou diante de Deus, e Deus colocou Jó lá ali, na disputa, Deus pagou o preço ali por Jó, era simplesmente porque Jó cumpria as coisas de Deus por obrigação? Porque era para cumprir alguma coisa, ou simplesmente assim? Não, porque quem faz as coisas por obrigação, amado, quando tiver a primeira oportunidade, desiste. Quando alguém se relaciona com outro por obrigação, sabe aquilo que dizem aí, eu nunca vi, mas lá no interior, né, o rapaz de repente bulinava a menina ali de alguma forma, o pai ficava sabendo, aí vinha lá com um revolvão e dizia assim: você fez, agora você tem que casar. Lembra essas histórias que passam em filme? Eu não sei se alguém viveu, se foi verdade, mas é assim, aí o rapaz fica todo contrariado e por obrigação ele vai e casa-se com a mulher, ou vice-versa. Ele vai conviver com ela o resto da vida, mas será uma vida de tristeza, de desolação. Por quê? Porque não foi por amor, foi por obrigação. E na primeira oportunidade que ele tiver para dar uma escapada, para ser infiel, ele vai ser infiel. Porque isso não é por amor, isso é por obrigação. O serviço a Deus precisa ser com amor. Se você realmente ama a Deus, não importa aquilo que você faça, faça com amor. Por que que nós temos que fazer o amor? O amor não é um sentimento simples. Nós não devemos pensar no amor simplesmente como um sentimento que surge dentro do nosso coração, e agora estou amando, pronto. Não, o amor é muito mais do que isso. O amor é atitude, o amor é ação. Olha só o que a Bíblia diz para nós em Romanos 5, no versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que texto interessante. Será que Deus precisa provar alguma coisa para nós? Ele é Deus, é o Criador de todas as coisas. Mas a Bíblia diz que nós sabemos que Deus nos amou, nós sabemos que Deus nos ama, porque Ele foi capaz de morrer por nós na cruz. E mais ainda, Ele fez isso
antes de você acreditar nele, antes de você dizer que o amava, ou antes de você aceitá-lo. Ele fez isso enquanto você ainda era pecador, enquanto você ainda xingava ele, enquanto ainda você maldizia os cristãos, enquanto ainda você não servia a ele. Eu posso dizer isso de boca cheia diante de Deus, porque eu me lembro que na minha juventude, na minha adolescência, eu andava com os meus amigos, e não era uma época em que existia muitos programas de rádio evangélica como tem hoje, era um ou outro que existia. E eu me lembro que uma certa vez eu passei numa determinada casa, não sei se foi uma casa ou um carro, e estava um programa de rádio que era um dos únicos que tinha, que era um programa do Davi Miranda, que passava direto. E aí, quando eu passei, ele tinha aquele jargão dele normal, que era: igreja, venham na Avenida do Estado, número tal, e era aqueles cultos com aquela gritaria e aquela coisa toda. E eu me lembro que eu passei um dia, eu falei: esses crentes são tudo maluco da cabeça, olha só como é que pode ficar ouvindo um negócio desse, olha que gritaria. E eu me lembro que eu passei aquele dia, falei um monte de coisa e passei na minha inocência. E quando eu paro para pensar nisso, eu digo: ainda assim Deus me amou. Eu nem servia a Ele, eu xingava as coisas dEle, eu pensava mal das coisas dEle, e Ele assim ainda me amou. Ele provou o amor dEle por mim, porque Ele agiu. Não bastava simplesmente a gente ouvir assim, porque Deus amou o mundo. Parar por aí. O texto não para, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, quando amamos a Deus ou fazemos qualquer coisa com amor, isso deve ser demonstrado com uma atitude. Isso precisa ser verdadeiro. 1 João 3,18 diz assim: filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. O nosso amor não pode ser só de boca, amado. O Senhor quer olhar para dentro do teu coração e ver o amor por Ele pulsando, sabe? Não é uma paixão que no momento de êxtase dentro da igreja, no momento de ceia maravilhoso, ou no momento de louvor bonito, ou num encontro bonito fora daqui, ou num retiro fora bonito daqui, parece que se expressa, o seu olho enche de alegria e você diz: eu amo. Não, é um amor que, independente do momento, até que se Deus não fala nada para você, até se as dificuldades vierem, o seu coração pulsa de amor por Ele, de amor pela sua obra, fazendo as coisas para Deus com amor. Por isso, sigamos a recomendação de Paulo para a gente concluir. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes e façam tudo com amor. 2018 vem aí, nós não sabemos os desafios que vêm pela frente, se desafios na política, se desafios no nosso trabalho, se desafios para nós como cristãos, se leis serão mudadas, nós não sabemos aquilo que vai acontecer. Mas eu garanto para você, que se você seguir essas recomendações da palavra de Deus, você vai chegar até o final de 2018, e até muito mais anos da sua vida, firme e forte em Cristo Jesus, e no caminho da salvação da sua vida. Amém? Que Deus possa gravar essa mensagem no nosso coração e que a gente lembre dela em todos os momentos da nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus faça essa obra dentro do seu coração. Eu quero que você se coloque de pé. Nós vamos louvar com um grupo de louvor. E agora é o momento de você colocar isso em prática. Adore a Deus com amor, de todo o seu coração. Quando nós estávamos louvando aqui, nós cantamos um cântico muito alegre, né? E louvor é a expressão do nosso sentimento. E aí, quando o louvor dizia que na presença de Deus eu pulo, né? Na presença de Deus eu pulo, a gente não pulava. Ou na presença de Deus eu grito, dá um glória, mas você grita, porque Miriam, na presença de Deus, quando passou o Mar Vermelho, o que ela fez? Ela dançou, porque a alegria e o êxtase de estar na presença de um Deus poderoso tomou conta do seu coração. Eu não quero que você faça nada vulgar dentro da casa de Deus, aqui é um lugar de respeito, o Espírito Santo de Deus está aqui, mas quando o Espírito Santo de Deus atua, nós temos liberdade para fazer isso de coração aberto e limpo. Então faça isso com o coração, porque se você não for capaz de fazer isso, eu conjuro o grupo de louvor a nunca mais cantar esse louvor,
Porque se você tiver coragem de cantar Ele, expresse aquilo que você está cantando, ou do contrário, nem cante, meus irmãos, porque o Senhor quer ver a alegria brotando dentro do nosso coração, verdadeiramente para a edificação da nossa vida. Louvemos ao Senhor em nome de Jesus.